Lucas 15, do 11 ao 32, diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Eu tenho a impressão de que eu não preciso ler o texto todo, porque você conhece bem a história do filho pródigo. Você conhece bem quando há uma separação de bens para que um vá e o outro fique. E se eu estou falando de identidade, eu estou falando de construção de uma imagem de um cristão, eu preciso te dizer que a Bíblia não nos fala como esse homem tratava os filhos. Não há detalhes, há sim a informação de que ele sempre disse que tudo estava para os 2. Mas, se a gente parar para pensar, eu sei que talvez as mães não vão concordar comigo, e elas vão dizer que todos os filhos são iguais, mas sempre há uma direçãozinha para alguém. Você quer ver? Por exemplo, eu sou o filho mais velho, ok? Então, depois que passa essa crise, que meu pai me reconhece, que minha mãe sai das crises psiquiátricas dela, eu passo a ser o querido da minha mãe. Porque eu era o filho mais velho, né? Não tinha ainda, eu era o único na verdade, daí 2 anos nasce meu irmão. Aí a minha mãe migra para o meu irmão, e meu pai para mim. Porque meu irmão precisa de atendimento, eu já tinha 2 anos, então meu pai migra para mim. Até aí tudo bem, então cada um tinha um filho. Eu era o filho do pai, e o meu irmão Marcos o filho da mãe. Mas aí vem a Marcela. Aí o meu pai migra para minha irmã, porque era o sonho dele ter uma filha. A minha mãe volta para mim, e o filho da mãe, que é o filho do meio, fica sem pai e sem mãe. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu aqui. A gente sabe que houve uma separação dos irmãos. As crises de identidade são geradas desde o ventre da mãe. Eu atendi jogador de futebol, rejeitado pela avó, depois rejeitado pela mãe, e quando ele entende que ele tem um pai, o pai morre. Gente de alto sucesso, gente de extremo resultado, admirado por torcedores, reconhecido no Brasil e até no mundo, com crise de identidade. E nós, então, nós não temos a nossa identidade porque somos às vezes pródigos, porque não tivemos essa estrutura. Talvez você viveu numa família maravilhosa. Talvez você viveu numa família que nada disso aconteceu. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. As estruturas familiares nossas não ofereciam essa capacidade de amor que nós precisamos para entregar na igreja. Porque eu não posso e não consigo entregar para ninguém aquilo que não está em mim. E há coisas da nossa vida que nos impactam, mas há coisas da nossa vida que nos influenciam. Então, às vezes você foi pródigo e foi impactado, apenas. Mas às vezes você foi pródigo e foi influenciado a perder o amor pelos seus pais e os seus pais por você. E aí a gente vem aqui para a igreja, e o que nós precisamos? Derramar amor sobre a vida das pessoas. Nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam amadas, mas como é que eu vou dar o que eu não tive? Como é que eu vou entender sobre amor, se amor não foi real na minha vida? E então eu olho para esse texto e vejo que, possivelmente em algum momento,
Em algum momento na vida desse pai, dessa família, houve uma dissociação emocional. Porque alguém querendo sair, tendo tudo, tem alguma coisa que aconteceu. E nós não sabemos, a Bíblia não relata. Por exemplo, meu filho tem 22 anos, o mais novo. A Ana tem 30. Eu falei para o Júnior assim, Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa. Falei, cara, você está com 22 anos, você ameaçou namorar, não namorou, e agora você pensou de novo e não namorou. Eu falei, você está pensando o que da sua vida? Ele falou, pai, eu não estou preocupado em casar, agora. Tem tudo aqui, eu estou vivendo bem, eu não preciso me envolver num casamento, ou num namoro, que não tenha relação com o que eu penso, e com o que eu sirvo, que é Deus. Aí eu falei, mas Júnior, daqui a pouco você está com 30. Ele falou, pai, faltam 8 para 30. Eu falei, você casou com 21, que bom que eu posso andar com você, você se veste igual eu, a gente se parece, mas eu não quero casar agora. Vejam que o meu modelo mental de alguém que sai de uma família cedo, é porque eu queria fugir do problema. E aí na minha mente eu começo a projetar no meu filho exatamente o que acontecia comigo. Eu tento falar assim, Júnior, sai de casa para você casar, porque tem que... Pera aí, ele falou, pai, eu estou estudando, eu vou passar uma temporada fora do país, a gente já falou sobre isso. Então as crises de identidade de um filho geram crises nos outros. Mas aqui a gente tem que ser cristão de rostinho lindo, que ama todo mundo. Eu não posso ter dor. Eu acho que a gente tem que se permitir ter dor. A gente tem que se permitir entender que as pessoas precisam da gente, mas nem sempre a gente está bem. Parece que todas as vezes que alguém me chama para orar numa UTI, ninguém me pergunta assim, ó, você está bem para vir para orar aqui? Você está bem para vir aqui? Não, a ligação toca e eu tenho que ir. O meu pastor é bem assim, decisivo. Ele me fala que eu vou ministrar no domingo, às 8 da manhã no culto das 9h30. Aí eu vou falar para ele assim, não, mas olha, eu estou com umas crises de identidade aí, pastor, não vai dar. A gente não tem tido esse direito. A gente está sendo, a cada momento, não, porque tem que crescer, porque a célula, porque o grupo familiar, porque a igreja, porque o trabalho, porque... Queridos, ou a gente se abastece de Cristo e acaba com as nossas crises de identidade, ou a gente vai ter dificuldade para ganhar almas para Jesus. Nós vamos ser pródigos. E eu sei que aqui na minha frente, possivelmente tem pessoas que passaram pelas mesmas ou piores dificuldades que a minha. E são referência. E não estou dizendo que você não deve ser, muito pelo contrário, você tem história para ajudar as pessoas a não passarem pelo que você passou. Quando eu olho para o texto de Romanos 8, 15 e 17, diz assim, ó, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, diz o texto, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. Então eu tenho um pai, independentemente do meu pai ter dito que eu não era filho dele. Você tem um pai, independentemente do que seu pai falou para você. Eu sei que tem pais que foram um espetáculo na vida dos filhos. O meu pai, depois que ele entendeu que eu era filho dele, ele foi maravilhoso. Só que minha mãe me conta essa história quando eu me entendo por gente. Que ela fala assim, ó, o seu pai te rejeitou. Talvez ela não devesse ter dito isso para mim, mas disse, porque era uma dor dela. Aí eu olho para esse texto e falo assim, não, peraí, eu tenho um Abba Pai. Eu tenho um Abba Pai. E o texto segue dizendo, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então a gente precisa parar com a crise de identidade, entendendo a partir do texto, e não porque a gente é pressionado. Porque a pressão me faz tomar a decisão errada. Agora o texto me faz refletir,
e tirar do meu sistema límbico, do meu sistema emocional, e colocar isso no meu subconsciente, e entender que desde a origem eu já havia sido escolhido. Mas a gente vai recebendo impactos na vida, impactos, gente que fala, gente que julga. Queridos, até os 42 anos de idade eu gastei o meu tempo tentando explicar para as pessoas que eu era do bem. Minha esposa falava: Marçal, pelo amor de Deus, desiste disso, as pessoas não querem te ouvir. Para de tentar justificar quem você é, porque elas nunca vão entender, porque isso é com elas. E eu não entendi esse texto. Quantas vezes irmãos meus na igreja, indo para a igreja, participando de escola de líderes, de formação ministerial, iam para o batismo, e quando iam para o batismo, eu estava de olho fechado, tocavam no meu ombro. Eu falava: eu estou orando, né? Aí, eu queria te pedir perdão, irmão. Eu falei: por quê, querido? Não, porque eu não gostava de você. Eu falei: qual o motivo? Não sei. Fala: meu irmão, você está perdoado faz muito tempo, desça as águas do batismo limpo. Isso não foi uma vez só, não. As pessoas olham para nós e veem em nós o que elas nunca foram, mas colocam na gente uma responsabilidade que é delas, querendo que a gente seja como elas, e nós somos criados por Cristo não em série. Nós somos diferentes, as nossas identidades são diferentes, mas nós somos chamados pelo mesmo Cristo, e nós podemos chamar o mesmo Cristo de Abba Pai, de Paizinho, de meu Pai querido. Então não importa de onde você veio, quem foi o seu pai, quem foi a sua mãe, o que importa é quem é o seu Pai, acima da terra. Então não permita que as pessoas olhem para você e digam assim: você é um líder de alguma coisa na igreja? Você não é filho de fulano? Mas você não era aquele que quebrou? Você não era aquele que adulterou? Você não era aquele que foi para o Ministério do Trabalho com um monte de gente lá que levou você para a Justiça do Trabalho? Você diga: sim, sou eu. Só que eu chamo o meu Pai de Abba Pai. Acho que chegou um tempo da gente entender quem a gente é em Cristo. O dia que eu entendi quem eu era em Cristo, eu passei a viver, e as pessoas falam assim: nossa, você está, em vez de ficar mais velho, você está ficando mais novo. Eu falo: glória a Deus, porque Deus me encontrou e tirou da minha cabeça, porque eu entendi quem é o Abba Pai, tudo aquilo que as pessoas falavam a meu respeito. Então eu carregava do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos empregos, tudo que me diziam entrava, eu não tinha filtro. Por quê? Porque eu não recebia amor. E aí eu fui perguntar um dia para minhas tias quem foi meu pai. Falou: seu pai? Seu pai perdeu a mãe com 2 anos de idade. Eu falei: entendi, ele não tem amor para dar. Ele não tem amor para dar. Falou: seu pai apanhava e não chorava, porque havia uma amargura gigante no coração dele. No aniversário de 70 anos do meu pai, antes dos 70, eu ia mudar de emprego. Eu disse a vocês que eu ganhava 25 mil, recebi uma proposta de 30, para trabalhar numa cidade próximo de Maringá, que é Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo. Eu fui lá, na proposta, eu aceitei, achei que a proposta já era ótima. Eles ofereceram 200 mil de luvas. Eu receberia 30 e mais 10 por mês durante 20 meses. Eu ganharia 40 mil durante 20 meses. Minha mãe me liga e fala assim: seu pai caiu e bateu a cabeça, ele não está bem. Eu falei: tá, quando eu chegar aí eu resolvo. Desse jeito. Por quê? Porque eu não recebi, então não dou. Ela falou: Marçal, você não entendeu, seu pai não está bem. Eu falei: mãe, eu estou em Presidente Prudente, a quase 200 quilômetros, levo o pai para o hospital, que eu não posso fazer nada por ele. Desse jeito. Eu chego no hospital, vejo meu pai passar em convulsão por uma UTI. 21 dias que Deus mais falou comigo do filho pródigo que eu tinha sido. Falou: se alguém vai orar pelo seu pai, é você e você. Não liga nem para outra pessoa orar. Aqui na UTI a responsabilidade é sua. Você vai entrar, porque o teu pai precisa de você, e mais, os teus irmãos precisam.
18 dias eu orando pelo meu pai e ouvindo, ele vai morrer. Hoje o rim parou, hoje ele não tem mais fígado. Isso que eu ouvia. Eu saía, minha mãe falava, e aí Marçal? Falei, mãe, nós não perdemos a fé. No 19º dia, meu pai abre os olhos, se recupera, se converte. E na primeira igreja que ele entra, eu chamo ele e falo assim, hoje eu vou dizer quem você é. Porque eu passei a entender quem era o Abba Pai. Só Ele pode suprir as minhas dores. Só Ele pode suprir as minhas dores. O meu pai não tinha capacidade de suprir as minhas dores. Eu olho para ele e digo assim, pai, eu quero dizer o quanto que eu te amo. O quanto que você acreditou em mim quando ninguém acreditava. E nos seus 70 anos, o que eu não te disse em 70 anos, eu quero te dizer. Eu não estava pronto para te perder. E eu quero viver o resto da minha vida te visitando, te amando e não te julgando mais. Aí depois, ano seguinte, aniversário da minha mãe. Chamei minha mãe, falei, mãe, senta aqui. Eu quero te dizer o quanto que eu te admiro. E eu não falei isso da boca para fora. Eu falei isso porque eu comecei a enxergar a identidade dos meus pais e entender que eles não podiam me entregar aquilo que eu esperava. A expectativa era minha, não era a possibilidade de entrega deles. Sabe o que acontece? Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida com os meus pais. Hoje, a minha mãe, se eu for na escola que ela trabalha, minha mãe faz 2º grau depois de senhora. Depois de 60 anos de idade, minha mãe faz o 2º grau. Eu tenho muito orgulho da minha mãe. E muito orgulho do que meu pai acreditou em mim. Hoje, se eu desço no aeroporto, a hora que eu coloco os pés no chão, eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu tenho identidade na terra e tenho identidade nos céus. Talvez você não tenha na terra. E eu compreendo. Mas você tem uma identidade nos céus. E aí, a minha mãe, hoje ela é merendeira de escola. Se eu for na escola, fora do horário normal, ela me apresenta 10 vezes para as mesmas pessoas. Por quê? O orgulho que ela tem de falar quem eu sou. Meu filho é pastor. Meu filho foi jornalista. Deixa eu te apresentar ele. Se tem algum problema, ele ora por você, ela fala. E eu recebo áudios, minha mãe manda áudio da pessoa, nem o dela mais. Ora por essa pessoa e vem o áudio. Então a minha identidade foi resgatada em Cristo primeiro, para que fosse resgatada aqui. Eu preciso entender quem eu sou em Cristo. De onde vêm as rejeições? Da nossa infância. Não sou amado. Das privações. Amigos que tiveram mais sorte do que nós. Às vezes você olha para uma estrutura familiar de um primo que é melhor do que a sua. As palavras que foram liberadas, como você não deveria ter nascido. Você é um aborto da natureza. Eu nunca desejei você. Atendi recentemente um casal. Um menino bonito, alto, de boa aparência, rejeitado pela mãe porque ele vem no momento em que ela era modelo. Então o corpo dela era perfeito. E vem a criança. O menino não tem culpa disso. Eu falei para ela, filha, você vai ter que sentar com esse menino, olhar nos olhos dele e pedir perdão para ele. Quando meu filho tinha 17 anos de idade, eu ainda no auge da carreira executiva, eu chamo ele um dia e falo, Júnior, fala para mim quem eu sou para você. Ana já casada, né? Sobrava eu, ele e a mãe dele em casa. Ele falou, pai, você é um homem duro, um homem frio, um homem calculista, que ouve pouco as pessoas e que tem sempre uma verdade pronta. Eu falei, eu sou isso? Falou, hoje sim, pai. Eu falei, ok. Eu estendi a mão para ele e falei, eu quero te pedir perdão, porque eu não estou entregando, porque eu também não tive. Me dá a oportunidade de recomeçar. Júnior hoje é um amicíssimo meu. Amigo, mas também eu faço várias correções, porque filhos não precisam de amigos. Amigos eles têm em casa, eles têm na rua. Eles precisam de pais e mães, não de amigos. Amigos tem fora. Mas eu me considero hoje um bom amigo do meu filho, alguém que direciona.
Mas eu tive que primeiro encontrar minha identidade em Cristo, para depois entregar uma verdadeira identidade de pai para Ele. Então hoje eu amo a Heloísa, minha neta. Pego no colo, beijo, abraço, corro atrás dela, aperto, mordo. Júnior eu chamo para sair comigo, almoça comigo, janta comigo, pego o carro dele. Aí fala, pai, você pegou meu carro, tal, peguei para ver se está tudo bem, se não tem nada para eu fazer, se tem alguma coisa que você não sabe, que de repente está acontecendo no teu carro, eu quero te ajudar. Hoje eu fui para o aeroporto com o carro dele nem placa tem, que nós temos uma surpresa para ele. Ele é um menino maravilhoso, maravilhoso, não dá um pingo de trabalho. Eu falei para o pessoal da concessionária, falei, leva o carro dele, chama ele para revisão, segura o carro dele, quando vier entrega o outro. Tinha uma promoção, falei, eu vou trocar o carro dele porque ele merece. Ele está no último ano de faculdade, não me dá trabalho, é evangelista por meio da dança, ele é professor de street dance para evangelismo. É um menino assim. Então, hoje eu estou marcando a história do meu filho porque eu tenho identidade. Nós precisamos ter identidade em Cristo. Nós não podemos ser pródigos e abandonar o que Cristo nos chamou para fazer. Nós não podemos ser pródigos e falar assim, pastor, então, né? Eu estou sentindo que o meu chamado não é mais aqui. Eu aprendi uma coisa na vida. Quando a gente se distancia de alguém, nós podíamos ter qualquer tipo de sentimento por aquela pessoa, menos amor. Podia ter compaixão, podia ter respeito, mas você não teria amor por ela. Imagina se eu chegar na minha esposa e falar, Nil, eu quero um tempo, sabe? Estou precisando de um tempo assim, eu estou viajando muito, minha cabeça está bastante tumultuada, eu queria um tempo do casamento. Eu posso ter sentido qualquer coisa pela minha esposa, menos amor. Mas a gente sempre vai enfrentar rejeições. 1 João 3,1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Há muito amor concedido a nós pelo Pai. Nós somos chamados de filho, de filha. Talvez seus pais nunca te conheceram. E também não reconheceram você. Talvez não te elogiaram. Talvez você nunca sentou no colo do seu pai ou da sua mãe. Eu nunca sentei. Se eu sentasse, minha mãe falasse assim, menino, vai logo, eu tenho que trabalhar. E eu pensava assim, poxa vida, eu queria ficar só 30 segundos, só um momento com ela. Talvez eu quisesse que meu pai olhasse e dissesse assim, Marçal, faz a faculdade tal e não a faculdade tal. Mas eu não tive isso. Mas eu estou dizendo para você, que o fato de não ter tido os pais que talvez eu idealizei, isso é uma idealização minha, me fez me aproximar mais e mais de Cristo. E hoje eu sou mais pai deles do que eles são de mim. Eu vou honrar meus pais até o último momento da vida deles. E eu olho para esse texto, vejo de quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Para quem exatamente você está vivendo atualmente? Para quem você vive? Você vive para agradar as pessoas? Ou você vive para agradar o Abba Pai? Você vive para agradar quem? Não dá para agradar as pessoas. Você pode ser o melhor líder aqui na igreja. Vão falar mal de você. E se você tiver crise de identidade, você vai entender que aquilo é verdade. Mas a sua verdade, a verdade sobre você não diz respeito ao que as pessoas pensam, diz respeito ao que Jesus Cristo de Nazaré pensa a seu respeito. Por que você está fazendo o que faz hoje? Você faz para mostrar para alguém? Faça para Cristo, como se para Ele. Não faça para agradar ninguém. Porque nós não somos capazes de agradar ninguém, porque as pessoas têm uma expectativa gigante em relação a gente. Sabe o que eu decidi ultimamente? Ser o terceiro na vida das pessoas. Porque se eu for o terceiro, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Então a gente precisa mudar a posição. Eu preciso ser o terceiro. Porque se eu for o terceiro, minha mulher é a segunda. E Deus é o primeiro. Porque se eu for o terceiro, meu filho é o segundo. E Deus é o primeiro. Porque se eu for o terceiro, vocês são os segundos. E Deus é o primeiro.
Mas essa é uma nova identidade, é a identidade da origem. É a identidade real que eu tenho. Será que você tem vivido para agradar alguém? É outra pergunta. Será que você vive para agradar alguém? Porque as pessoas são feridas e são machucadas como a gente também foi. E uma pessoa que não teve um bom pai, ela projeta na liderança de uma igreja o pai. Uma pessoa que não teve uma boa mãe projeta em uma líder da igreja que ela não pode ter falhas. E nós somos falhos. O que você realmente quer fazer da sua vida? É outra pergunta. Quando eu descubro a minha identidade, eu descobri o que realmente eu queria da minha vida. O que eu quero da minha vida é passar pela vida das pessoas e deixá-las melhor. É isso que eu quero da minha vida. Eu falei para minha esposa esses dias, e foi depois que ela subiu num altar porque o pastor perguntou se eu subiria direto, ou se eu apresentaria minha família. A minha esposa falou assim: não, eu vou subir. Eu falei: meu Deus. Porque eu não sou talvez o esposo que ela tanto sonhou, mas eu tenho certeza que a porcaria que eu era no começo do casamento eu não sou mais. E aí ela sobe, e aquilo mudou o meu ministério. Ela subiu e falou assim: daqui a pouco vocês vão ouvir uma pessoa aqui, que não é perfeita. Vocês ouvirão alguém, não que vocês viram em algum vídeo, ou que vocês viram em algum momento, em algum treinamento, ou trabalharam com ele. Vocês ouvirão o pastor da nossa casa. Vocês ouvirão um homem que ora quando a gente dorme. Vocês ouvirão um homem que pode estar onde estiver, ele liga para falar com a gente, ele liga para orar com a gente. Vocês ouvirão um homem que o filho dele, que está aqui do lado, tem orgulho de dizer quem é o pai. Isso mudou o meu ministério, porque eu entendi que eu não seria pastor de ninguém se eu não fosse pastor da minha casa. Queridos homens, vocês precisam ser pastor da casa de vocês primeiro. Não adianta eu sair ganhando, pregando, viajando. Fui para Portugal, para a França, para os Estados Unidos já. Se eu voltar em casa e não tiver aquele lar sustentado pela palavra. Mulheres, se vocês não forem a voz mais sublime do Espírito Santo no ouvido dos seus maridos, não haverá identidade familiar para que uma igreja cresça. Não haverá. João 1, 12, 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu e você não somos frutos do acaso. Nós nascemos da vontade de Deus. Deus não nos criou para termos traumas de infância. Se a gente voltar para a originalidade, aqui esse texto diz que: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Sabe o que é poder? Vem do grego exousia, que significa influência ou autoridade delegada. Então está dizendo o texto assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Ou seja, eu tenho a influência de Cristo, porque eu recebi este poder. É isso que diz no grego. É isso que diz no grego. Precisamos chamar à existência isso. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Gosto muito de uma frase que o Tiago Brunet, pastor Tiago, usa: não importa quem foi o seu pai, importa quem é o pai do seu filho. Não importa se seu pai não foi sensacional,
Importa quem você será para o seu filho. E eu vou usar para mulheres também. Não importa quem foi a sua mãe ou o seu pai. Importa quem é a mãe dos seus filhos. Mas eu quero só que você entenda que a palavra nova, de nova criatura, também vem do grego. De kainos, que significa algo novo ou recentemente feito. Olha o que está dizendo, algo novo ou recentemente feito. E se alguém é nova, é novo, é algo novo, recentemente feito. Então você foi feito com peça nova. Se a palavra nova vem do grego, em Efésios 2:10 diz que, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ora, somos o quê? Feitura dele. A palavra feitura tem ligação com a palavra poema, de poeta. O que eu entendo aqui? Se poema de poeta vem de poites, significa que o poeta me desenhou. Significa que eu não posso me achar a pior das espécies, porque o poeta me fez a feitura dele. Poema vem de poet, significa poeta. Um poeta é capaz de escrever e criar algo lindo. Eu quero dizer para você que na minha frente está o que Deus criou. Ninguém tem o direito de roubar a sua identidade, mesmo se um dia você foi pródigo. Mesmo se um dia você foi pródigo. A gente tem que sair desse caos humano que a gente está vivendo, para a plenitude extraordinária da condição de filho. Mesmo que a rejeição tenha sido forte na sua vida, há um pai que não lhe rejeita. Mesmo que você tenha sido rejeitado, há um pai que não te rejeita. Aprenda que se você não teve uma identidade familiar, e é provável isso, você tem uma identidade em Cristo. E aprendo que há um selo em nós. E esse selo diz que eu sou do meu amado e ele é meu.